Bem-vindos a mais um podcast da Alesp. Hoje a gente recebe a deputada professora Bebel, do PT, ela que é uma das principais vozes aqui no Parlamento Paulista sobre educação. Então, é esse tema que a gente vai acabar falando mais, né, deputada? Obrigada por participar aqui com a gente. Boa tarde, Nani. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos veem através desse podcast. Cumprimento toda a equipe da Rede Alesp. Para mim sempre é uma satisfação, sobretudo num tema que tem sido e foi sempre a minha causa, a educação. E que parece que vai ser até um tema bem forte esse ano, né? A gente teve, já vou começar aqui perguntando, deputada, porque a gente teve a ampliação, né? Um programa de ampliação das escolas cívico-militares aqui para o estado. Esse projeto foi enviado aqui pelo governador esse ano, né? Aqui para casa, e tem aí se mostrado um tema que vai ser muito polêmico e que o governador vai colocar como prioridade. Então, primeiro, queria saber a sua opinião sobre esse projeto. Eu tenho um posicionamento, e eu acho que é um posicionamento que já, desde quando era nacional esse projeto, porque na verdade ele começa com o governo de Jair Bolsonaro, contrário, né? Eu sou contrária porque eu entendo o seguinte: pega a educação básica. O que é a educação básica para a população entender? Educação básica infantil, fundamental, educação do ensino médio, profissionalizante, enfim, todas as modalidades. Então, nós já temos organizados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como é que a educação tem que se organizar, né? Por etapa, por níveis, né? Então, quando o governador coloca uma escola cívico-militar no âmbito da educação básica, né? Ele, na verdade, ele está rompendo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Constituição Federal, por isso é inconstitucional. Ele pode até ter aprovado na casa, pode até ser que ele aprove, mas nós derrubamos, né, por ação direta de inconstitucionalidade, como de resto, derrubamos todos do governo de Jair Bolsonaro. Todos, municipais, estaduais, inclusive a lei aqui da Alesp, que era de autoria do deputado Tenente Coimbra. Então, me parece não tem eficácia. E a eficácia que eu estou falando é o seguinte: é o argumento que se usa. Não, a gente precisa de escola cívico-militar para conter a violência nas escolas. A gente precisa da escola cívico-militar para ter pauta de costumes, porque é isto também. É importante que a população saiba, quando eu estou falando em pauta de costumes. Significa que tanto o jovem, a menina jovem ou o menino jovem, eles vão ter que se investir de militares, né? E aí você fala, mas a senhora é contra militar? Não, não sou contra militar. Eu só defendo que a educação básica, ela não tenha apelido. Ela vem acompanhada, na verdade, de uma formação, né, que nos permita, minimamente, lá na frente o menino pode escolher: eu quero ser militar. Qual é o problema? O menino vai ser militar, mas ele tem a sólida formação. Quando eu estou falando em sólida formação básica, antes do governador jogar essa cortina de fumaça, que é o que eu chamo, ele devia fortalecer essa educação básica, né? Ele tem saídas para quem acha, sei lá, legal que o Estado, né, forme militares. Nós temos a Academia do Barro Branco, você tem academias, mas você pode fazer um intermediário. Nós temos o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, nós temos outros colégios, em Brasília, por exemplo, que está devidamente regulamentados, aliás, pelo Conselho Nacional de Educação. Ele não teria nenhum impeditivo, porque daí era escolha da população. Agora, da forma como está, ainda que diga que é por adesão, a gente sabe muito bem os embates que dá lá no chão da escola, quando a gente chama a população, vai policiamento, vai tudo, para fazer passar uma aberração dessa. Chamo de aberração, né? Porque, de verdade, com esse projeto, o governador está querendo fazer um sinal para sua base aliada. Eu acho que ele sai de um compromisso, né, que nós pudéssemos ter uma política educacional para o estado de São Paulo, né? Deixa de resolver os principais problemas que nós temos, que ainda advêm do período da pandemia, que foi o fato dos jovens
de escola pública não terem tido acesso às tecnologias de informação e comunicação, um tablet, um celular para poder acessar minimamente as aulas, não tiveram. Só 1.500.000 alunos acessaram, mais de 2 milhões ficaram fora. Então, nós temos esse déficit educacional. Nós temos no estado de São Paulo mais de 800.000 analfabetos literais. O que são analfabetos literais? É aquele que não sabe escrever o nome, entendeu? Nós não vamos resolver essas chagas todas, que para nós é triste ver isso, no estado mais rico da nação. Então, era para ter, nesse momento, um grande projeto, um grande mutirão. Vamos lá, vamos ver qual é o projeto que a gente pode, por exemplo. A gente não recupera o que o aluno perdeu, mas coloca conteúdo, vamos ver como é que a gente organiza o tempo, o espaço escolar, para pegar esses 3 anos da pandemia, com mais o que o estudante está tendo, né, de dificuldades, vamos trabalhar. Nós queremos qualidade de ensino, mas nós não queremos essas cortinas de fumaça, esse tipo de coisa que é meramente, né, de caráter. Toda a posição ela é ideológica, por óbvio, mas exclusiva, de exclusão, né? E nós queremos inclusão. Nós queremos que seja investido todo o percentual na educação. Nós temos déficit de mais de 82% de escolas que não têm acessibilidade. Poxa vida, não tem mais que 2 banheiros. Nós estamos falando de cadeões que a gente tem na periferia de São Paulo e no interior também, que precisam ser reformados, que precisam ser readaptados, que precisam ser, como é que eu diria, trazidos ao limiar do século XXI e mostrar que a cabeça dessa juventude não é a do tempo que eu estudei, ou o modelo de escola lá Dom João VI, porque esse modelo de escola que nós temos aqui e no resto do Brasil é lá Dom João VI, não é isso que eu quero para a juventude. Que eu quero para a juventude é que a juventude hoje ela tenha acesso à conectividade sem abrir mão da presença do professor. Ela tenha acesso ao melhor conhecimento, né? Ela tenha acesso a um currículo máximo e não um currículo mínimo. Então, é isso que deveria importar para o governador. Agora vem com essa cortina, vem escola cívico-militar, porque vamos acabar com a violência. Como assim acabar com a violência? Colocando um policial reformado para ganhar mais que um professor, porque o professor não ganha 10 mil reais e mais o salário de reformado, né? Mais um salário que ele tem. Ele ganha secamente ali, não chega na rede regular de ensino, não chega ao piso salarial profissional nacional, né? Então, nós precisamos minimamente de parar com essa história de tratar a educação como uma questão mínima e colocá-la como máxima. Máxima para nós é investir pesadamente na estrutura das escolas, investir no currículo, investir na formação continuada, inicial e continuada dos profissionais de educação, valorizar os profissionais da educação, porque isso é uma injustiça que acontece no estado de São Paulo, pagar os direitos. Você vê, o adicional de local de exercício ficou de pagar, agora no quinto dia útil de abril, até agora não caiu um tostão. Né? Então, isso é um absurdo. Adicional, nós estamos falando de adicional de local de exercício. Teve uma prova que foi feita no ano passado, que foi exatamente para dar um bônus, uma gratificação, não pagou até agora, né? Como é que eu digo? A diferença entre o mínimo e o Fundeb, que é do valor, né, do piso, também não pagou até agora, diz que é retroativo até janeiro, mas também não paga, né? Não dá reajuste, só é difícil. Então, nós temos hoje uma caravana andando por todo o estado de São Paulo, fazendo todas essas denúncias contra essa escola cívico-militar, que nós não somos contra que o estudante venha futuramente a escolher essa carreira, mas a educação básica, nós queremos que ela tenha o conceito, né, que está, ou o conteúdo e aquilo que a LDB manda fazer, tá? A criança tem que, no mínimo,
sair do ensino médio, né, com a sua autonomia intelectual e o jovem ter capacidade de fazer a escolha do que ele quer ser na vida. Bom, uma das formas, né, que rebatem algumas críticas, né, os defensores desse projeto, desse modelo de educação, é que dizem até, garantem que os militares, eles não vão se envolver na parte pedagógica, mas na verdade o que você está trazendo pra gente é que mesmo a presença desses militares nas escolas, mesmo que seja para fazer essa parte, essa parte do inspetor, né, isso também é negativo para a vida, para o dia a dia dos alunos. Negativo por quê? Você tem que entender que o espaço escolar ele é diametralmente diferente de qualquer outro espaço, porque nós não formamos coisas, nós não formamos nada em série, nós formamos pessoas, uma diferente da outra. E a gente tem que ter pessoas muito bem preparadas, né? Em direitos humanos, em políticas sociais, assistenciais, psicológica, né, para poder fazer esse atendimento. Eu não acho que policial está preparado, porque é ostensiva a presença. Ele é preparado assim, nós não podemos criticá-lo, entendeu? Ele é preparado para agir já no momento de violência, com violência. E dentro da escola isso não dá certo. Ah, mas mataram gente. Não, ali tem questões que precisam ser analisadas dentro do contexto em que se deu. Mas tem projetos. Nós, aqui no estado de São Paulo, a POS foi pioneira, ela é pioneira em fazer pesquisas sobre violência na escola. Tá? Eu fui, se não aquela que coordenou esse processo quando começou essa onda de aluno soltar cesto na cabeça do professor, meio que uma violência coletiva para depredação, essa coisa toda. Então a gente falou, o que eu vou começar? Eu comecei com um observatório, ficou muito fraco. Falei, mete uma pesquisa, vamos fazer uma pesquisa. Fez a pesquisa, não deu outra. Em cada 10 alunos, 40% em cada 10 professores, 40% tinham sofrido violência de aluno. Nossa. É alto. É muito alto. Levamos isso foi a público, virou uma matéria nacional. Aí a gente conseguiu reverter aqui e colocou o quê? A figura do professor mediador. E caiu o número de violência na escola. Porque é disso que precisa. Você precisa envolver a família, você precisa envolver o profissional, você precisa envolver o menino que teve atitude agressiva. Porque a gente tem que separar indisciplina de violência. Há uma diferença frontal. A indisciplina até eu sou em determinado momento, você é. E não é porque a gente é mal educado, é porque é aquela coisa, né, natural do ser humano de ter posicionamento contrário, né? Por isso que eles, no caso, o governo Tarcísio, quem vê muito a polícia como corretiva, né? Eles apostam muito porque muda o comportamento. Não muda, porque eu fui formada na escola da ditadura. E, pelo contrário, eu vim com uma consciência crítica. Eu não vim com uma consciência ingênua. Eu não vim querendo ver o mundo do jeito que queriam que eu visse. Então, me parece, formar consciências não é por coerção, é por persuasão, é por convencimento. Nós formamos, professores formam, professores não fazem atitudes coercitivas. Então, quando você coloca um policial na escola, fica coercitivo. Fica algo ostensivo, né? Aquilo chama atenção. E a gente não quer educar com medo, a gente quer educar com amor. A gente quer educar no convencimento. Ah, mas o menino é austero. Ele é. Eu já tive muitos na vida. Mas você consegue, né? Exatamente o que propicia, exatamente porque a aprendizagem ela é coletiva, ela é subjetiva e coletiva. No coletivo, educa também, né? Nós só precisamos, dos profissionais da educação, de que ter o quê? Tempo para isso, né? Salário, jornada menor, porque aí você tem um período também para conversar com os estudantes. Sentar com uma equipe multidisciplinar, onde tem assistente, naqueles casos mais gritantes, psicólogos, né? Para a gente poder
desenvolver um projeto pedagógico que vá na perspectiva de trazer, né, algum sentimento de, sei lá, a gente trabalha muito a questão do bullying. Isso é algo natural desde o meu tempo, eu tinha apelido. Ah, mas você... Não, sim, mas muita coisa mexeu comigo. Então, o bullying, eu costumo dizer que ele tem dois males, assim, muito intenso, né? Um deles tem a ver com a morte psicológica, porque mexe psicologicamente, e com até a física, que foi muita coisa que a gente viu, né? O menino guarda aquilo na cabeça, depois ele planeja como é que ele vai tratar daquelas coisas. O problema aí é que precisa da mediação. Por quê? Se o menino sofreu bullying, se você tem uma equipe multidisciplinar que faz ali um aconselhamento, que tem aquele momento que você conversa. Quem é da área da psicologia, eu sou psicopedagoga, você já pega algumas coisas que dá para você trabalhar. Você fala, poxa, daqui dá, nós vamos ter que trabalhar isso, aqui tem que trabalhar desta forma. Então, isso, na minha opinião, dá mais resposta do que enfiar policial dentro da escola. Bom, e a gente tem aqui na Alesp a maioria da base aliada, o que mostra que esse projeto ele tem ali mais disposição para ser aprovado. Então, o que você disse para a gente aqui no início é que, se ele for aprovado, se ele passar aqui, então, vocês pretendem ir adiante com isso e questionar isso em Brasília até. Sim, naturalmente. Não tem que... O governador fizer um colégio... um colégio é uma coisa. Mexer na educação básica, não. Ele faz o colégio. Tem lá o Pedro II, um grande modelo. Tem lá Brasília, né? Então, eu acho que escola cívico-militar, para tirar o papel e a autonomia do professor, a gente é contra. Nós queremos e nós temos autonomia, nós temos preparo para convencer, não para coibir. Bom, agora outro projeto também que promete ser polêmico é a PEC, que prevê ali a flexibilização, de acordo com o governo, de uma porcentagem de recursos obrigatórios que são investidos na educação para que eles também possam ser usados na saúde. No começo do ano, o governador disse que não era uma prioridade para esse ano, mas é uma PEC que está aqui, está na lista de projetos a serem analisados na CCJR. Então, queria a sua opinião sobre esse projeto. A gente conversava aqui antes de gravar que a senhora está sempre ali na CCJR também, aguardando, né, as discussões desse projeto para conseguir ali evitar que ele avance aqui na casa. Então, como é que está sendo? Eu não aguardo, não, eu acho, lá na CCJR. Mas, em todo caso, eu acho que é um projeto, avaliação de especialistas, de pessoas que estudaram profundamente o financiamento da educação, né, aqui no estado de São Paulo, é que vai ser um projeto tipo que foi a PEC dos gastos, o teto dos gastos. Quer dizer, você reduz, lá na frente nós vamos ver um impacto negativo. Você fala, mas não vai ser agora. Não vai ser agora, mas vai ser em algum momento. E na prática, a gente tem falta de dinheiro. Não é verdade que está sobrando dinheiro. O problema é que, quando cumpre uma etapa, aí eles acham que resolveram aquela etapa, então tem que reduzir mais. Né? Não. Aqui nós sempre tivemos déficit, nós temos dificuldade, né, para ter um ensino público de qualidade. Nós nunca tivemos um IDEB alto, né? Ah, mas o IDEB do Paraná, o IDEB do Paraná, até fazendo um link com a pergunta anterior tua, porque a escola cívico-militar sobe o IDEB. Esse é irmão desse. Vai pegar só aquelas escolas e fazer a prova lá. Tá? Não vai misturar toda a escola. Então, você sobe o IDEB. Agora, bota todo mundo, você vê que o IDEB é baixo. Tá? E São Paulo sempre teve fama que o IDEB botou para baixo o IDEB nacional. Tá? Isso foi fama já. Então, a gente sempre fez esse debate. Então, quando a gente debate reduzir verbas à educação, para mim é um crime de lesa pátria. Tá? Porque a educação, ela nunca foi prioridade. Né? Ela nunca é tratada como prioridade. Parece que é assim, quando o filho do pobre veio para a escola pública, a educação para quê mesmo? Né? Então, qualquer escola serve. Eu não quero qualquer escola para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Eu quero uma escola de qualidade, tal qual
o menino que pode pagar, não tem nada contra ele que pode pagar. Paga a sua escola. Mas nós queremos uma escola de qualidade, né? Que esse garoto, lá na frente, ou essa menina, eles pensam o seguinte, bom, aí eu não pude ser médico. É um jeito de se entender. Aí eu não quis, é outro jeito. Entendeu? Então, se ela não quiser ser médica, mas se ela for a melhor da Gari, ela escolheu a profissão dela. Agora, não poder escolher, porque o poder econômico assim não permite, é difícil. E a gente está com um problema muito sério, né? Nessa questão do aluno trabalhador, com o crescimento das escolas de tempo integral e sem nenhum investimento para que esses estudantes, né, tenham bolsa de estudo para poder continuar. Ontem, por exemplo, foi lançado o pé de meia aqui no estado de São Paulo. O ministro Camilo esteve aqui na casa, almoçou conosco, e uma das questões que eu coloquei para ele foi exatamente isso, que eu acredito que esse pé de meia, ele vai pegar aquele aluno que deixou a escola porque teve que fazer tempo integral no ensino médio, e esse menino vai poder agora pegar o pé de meia, estudar, né? E ter o tempo dele na escola com mais tempo de escolaridade. Agora, não adianta você falar, tem que ter tempo de escolaridade, mas não dá condições para ele poder deixar o emprego e ficar na escola. Ele vai ter que ficar na escola. Seja 7 horas ou 8 horas, é um tempo, e esse menino trabalha. Se tivesse isso no meu tempo, sabe o que ia acontecer? Eu não ia conseguir trabalhar e estudar. E o noturno fechou, o EJA. Não tem EJA para eles. Então, eles têm dupla, como é que eu falo? Exclusão. A exclusão de não poder estudar na idade própria, porque tem que trabalhar. Nós não resolvemos o problema econômico do Brasil ainda. O jovem é uma mão de obra ainda. Nós temos que enfrentar essa injustiça social, né? Mas, ao mesmo tempo, a outra quando ele volta, não tem a escola de jovens e adultos, a educação de jovens e adultos, para ele poder colocar o tempo que ele não pôde estudar na idade própria. Então, nós estamos nessa luta, que eu sempre sonhei, mas sonhei do fundo do meu coração, que a educação de jovens e adultos, um dia, sei lá, continuasse a ser continuada, alguma coisa assim, não ficou. Ficou alguma coisa perene para sempre, ou seja, eu não estudo lá, mas depois eu faço EJA, aligerado. E a gente não quer, a gente quer que eles tenham qualidade de ensino. Então, quando você fala em reduzir 5% das verbas da educação, você está falando em reduzir 10 bilhões de reais. É muito dinheiro. Aí você está falando, aí nós tivemos aqui no estado de São Paulo, não cumpriu os 5 quesitos do Fundeb, perdeu mais quase 3 bilhões e 400 milhões. E mais o salário de educação, mais 3 bilhões. Então, nós estamos falando de 17 bilhões a menos na educação. Mas também o governo federal apresentou a saída, teve aí os juros pela dívida, os juros pela educação. Então, o governador Tarcísio, ele tem condições de usar isso. O Estado tem dívidas com a União, tá? Tem juros, então, deixar de pagar isso, invista na educação. É isso que o governo federal está falando, tá? E a gente vai lutar porque a gente entende que tem saída para ele, não precisa mexer nas verbas da educação. E se você analisar o texto dessa PEC 9, é assim, eles analisam a saúde, mas não fazem estudo de impacto de quanto a educação será atingida. Não fazem, entendeu? E também os dados que apresentam da saúde é de 2012, olha só. E, ao mesmo tempo, dados nacionais. Então, você precisa de algo mais, né? Então, acredito que essa PEC também ela vai no caminho da inconstitucionalidade, porque ela não embasa, né, precisamente o que o governador, né, pretende. Na verdade, ele diz que flexibiliza, mas também não diz como é que essa trava se dá, essa destrava se dá. E a gente discorda, né? Porque isso, a gente toda hora fica ouvindo a bancada do governo falar assim, porque o PT
diminuiu 340 milhões. Não é verdade, não foi o PT. Foi a PEC do teto dos gastos de Jair Bolsonaro, que no governo anterior, tá, de 2022, reduziu. E nós voltamos, acabamos com o teto do gasto, tá? Colocamos o Fundeb fora do teto do arcabouço fiscal, que o arcabouço fiscal acabou sendo uma forma de trabalhar as questões fiscais, que o ministro Fernando Haddad assim entendeu, né, para trabalhar com déficit, não vamos dizer que zero, porque não dá, mas com um déficit menor que se vinha trabalhando. Então, quando a gente faz esse debate, ele é muito maior, né, do que um debate se é saúde, se é educação, se é moradia, se é saneamento básico, porque acredito as políticas públicas, desde o teto dos gastos, elas estão todas comprometidas, uma a uma, né? Então, abaixar 5% da educação vai ser inaceitável. Ontem nós não tivemos pedido de vista, mas obstruímos com o meu texto, com os nossos pedidos de ordem, e nós vamos firme, se não é prioridade, ele retira. Depois a gente vê como é que conversa. Agora, no que não pode, dizer que não é prioridade, mas quer deixar prontinho para votar a qualquer momento, desde que a gente seja pego de calça curta. Não terá passa-moleque aqui, não. Nós vamos ficar vigilantes. Bom, queria fazer um balanço agora do ano de 2023, né? Só para que todo mundo que está acompanhando a gente aqui saiba. A senhora faz parte de 4 comissões, sendo que é presidente da Comissão de Educação e Cultura e também é coordenadora de frentes parlamentares, que é a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Básica e da Cultura Popular, em defesa do serviço público e do funcionalismo do Estado de São Paulo e para a criação de institutos federais e universidades. Então, vamos fazer um balanço, como é que foi um pouquinho mais, né? Já passamos aí de um ano de mandato, como é que foi? Olha, eu começo com o último, porque eu fui feliz com essa luta. São Paulo, a criação de institutos federais, foi, né? Essa aí, né? Nós estamos na luta também pela expansão de universidades. Vai sair o PAC, expansão universitária agora, né? O ministro Camilo falou ontem. Então, nesse último quesito, acho que foi bom, porque eu chamei todos os institutos, a gente fez várias audiências públicas, localmente. Também no ABC foi feito em Baixada, foi feito lá na Baixada, foi feito em Piracicaba, foi feito... Eu andei muito o estado de São Paulo fazendo debate em torno dos institutos federais de educação, porque entendo que esta seria uma medida legal para a gente, por exemplo, ter um modelo de ensino médio. Quer resolver o problema do nosso ensino médio? Implante IFE, né? Começa com IFES, Institutos Federais, né? Eu acho que a gente, olha, seria um gol de placa, nós caminharíamos, você pode pegar os estudantes dos IFES, a qualidade dele, o próprio governo admite isso, que é difícil pôr estudantes no IFES, no Provão Paulista, porque o pessoal do IFES tem mais condições. Uai, mas por que tem mais condições? Porque tem mais financiamento, se investe mais, né? Então, faz sentido, é a lógica. É a lógica. Né? Então, mas tem todo um projeto pedagógico que vai na contramão dessa porcaria, dessa reforma do ensino médio, que, enfim, veio na forma de medida provisória, que acabou inventando aí mais de 300 itinerários formativos, que agora se tornaram propedêuticos, né? E, ao mesmo tempo, a gente poderia perfeitamente ter a inter-relação entre a teoria e a prática, porque é isso que o IFES faz. Você tem laboratórios, né? Então, você tem educação para o trabalho, você tem educação tecnológica e universidade dentro do IFES. Então, é um projeto muito completo, né? Então, quando... Fazendo agora, eu sei que você vai me perguntar da reforma do ensino médio, o que eu acho do que foi aprovado na Câmara. Bom, o que foi possível, tá? Aliás, se você pensar, a revogação seria o mais acertado, mas tenho clareza que não tem correlação de forças favoráveis a nós para revogar. No entanto, o ministro Camilo mandou para aquela casa, no final da Casa Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, um PL. Esse PL recuperava quase que integralmente
o conceito de ensino médio nosso, mas aí o ministro da época, à época, o Mendonça Filho, que estava presidente da comissão, ele recuperou no PL do ministro Camilo a medida provisória. Aí a gente fez um embate, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, eu mesma fiz muitas audiências públicas aqui na casa sobre essa farsa, né, da reforma do ensino médio, novo velho ensino médio, porque é velho, né, no seu nascedouro, quando você precisa de medida provisória para legislar uma lei educacional, é porque está velho. Então, o que avança do que entrou, né, e do que pode ficar? O número de horas, reduz o número de itinerários formativos, mexe na base como vai mexer na base nacional comum curricular. Para mim, esse é o bolo da cereja. Porque se você mexe na base nacional comum curricular, te dá a oportunidade de mexer no currículo. Mexer no currículo, nós vamos ter a oportunidade de ter um tratamento metodológico, trabalhar com interdisciplinaridade, com transdisciplinaridade, mas tem que trabalhar com as várias faces, né? Porque tem interfaces na educação que não dá para você trabalhar de forma estanque. Então, quando você mexe com o currículo, você tem que pensar na globalidade, né? Você tem que pensar em tempo e espaço escolar, número de alunos por professor, a valorização dos profissionais de educação, formação continuada, né, no próprio local de trabalho, local de livre escolha, que foi aquela briga que eu fiz com as atividades pedagógicas diversificadas, que nós vencemos aqui na Claro, foi uma grande vitória, né, do ano passado para nós, né, que foi vencer essa pauta, né? Então, quando você trabalha isso, o currículo, como ele tem que ser trabalhado, gente, é dos sonhos, é isso que a gente quer. A gente não quer, como é que eu falo, sei lá, ganhar a peso de ouro. A gente quer dar aula feliz, mas também com salário, né? A gente quer dar aula com um número adequado de alunos por salas de aula. A gente quer ler um livro. A gente quer viajar, né? As condições mínimas, né, porque quando você viaja, você se forma, entendeu? A gente quer levar essa juventude para poder ver para além dos muros da escola, né? Agora, se ficar essa coisa estanque, delimitada de cima para baixo, com aula vigiada, como está hoje, né? Plataformização da educação, que eu falo que não tem nada de novo. Quem foi da ditadura militar, no caso meu, tinha o Verdão. Verdão é um livro que você tinha que seguir. A mesma coisa é a plataformização, só que numa tecnologia mais avançada. A gente tinha o livro, o professor não podia sair do Verdão, e agora ninguém pode sair dessa porcaria, dessa plataformização, são os slides que são passados e rodados. Eu entrei numa sala, o menino copia do slide, entendeu? O professor perdeu sua autonomia pedagógica. Não pode, nós temos que resgatar o direito de cátedra, que se traduz em quê? O direito de aprender e o direito de ensinar. Isso é a liberdade de cátedra, está na Constituição. Não se faz isso com o professor. E põe o professor para ser vigiado ainda, com esse parco salário. Quem tem que ser vigiado é o governador, secretário, né? Esse tem que ser vigiado, porque quando você avalia, a avaliação não pode pressupor que é só para o professor, é para o gestor também. Uai, por que é só o professor que é avaliado, né? E essa porcaria dessa resolução 4 que colocou os especialistas, diretores, supervisores, tudo de joelho. Nós temos que revogar isso aí. Isso já era. Esse negócio de ficar dando notinha e eles têm que cumprir meta que o governo tem que cumprir. O governo não está cumprindo meta, o governo está até reduzindo as verbas da educação. Como assim? Não cumpriu uma meta do Plano Estadual de Educação que está nesta casa, que foi brilhantemente aprovado por essa casa. Quando eu nem era deputada, eu, como presidenta da POS, me articulei. À época, era o líder do governo era o Macris, o Cauê Macris. Depois, ele articulou com os líderes e quase por unanimidade. Só teve a bancada do PSOL que não concordou, mas o resto concordou.
E é avançado. Se você pega o Plano Estadual de Educação, ele está atualizadíssimo. Alguns dados tem que atualizar, mas no conceito, na forma, está atualizado. É só todo mundo botar a mão e nós vamos trabalhar junto. Parar que essa disputa. Gente, ou instaura um regime de colaboração em nome da qualidade da educação e da valorização de todos os profissionais da educação com dignidade, ou nós vamos estar falando daqui 30, 40 anos a mesma coisa. Deputada, para a gente encerrar aqui, que a gente já até estourou um pouquinho o nosso tempo, mas não dá para deixar de comemorar essa questão que a senhora comemorou nas redes sociais, né, que é a eleição da chefe brasileira Janaína Rueda como a melhor chefe brasileira aliás, a melhor chefe mulher do mundo. Então, queria saber como é que foi, então, a recepção dessa notícia. Você tem ali uma relação com a chefe, né? Eu tenho uma relação, primeiro, eu diria que é de compromisso que ela tem com a alimentação. Uhum. A forma como ela aborda, né, um prato, dá a impressão que está ali, mas não é. Uhum. Ali tem todo um... Então, ela costuma, né, ela deu aula, ela trabalhou nas escolas, né, com projeto nutricional. E ela, então, demonstrou o quê? Ela demonstra que por detrás da comida tem a história, então você pode trabalhar a história pedagogicamente e uma comida orgânica, né? O que é uma comida orgânica? É aquela que nós plantamos em casa, com o pai, a mãe planta sem adubo, né? Sem adubo, mas não, porque tem o adubo natural, sem agrotóxico, né? Então, ela faz isso. Eu tenho o meu primeiro projeto de lei, que foi aprovado pela casa e foi vetado pelo governador Dória. Ela me ajudou muito, né? Nesse conceito de ter uma alimentação escolar saudável. Então, era um plano estadual de alimentação escolar, prevendo projeto político-pedagógico articulado com a alimentação escolar, junto com os conteúdos todos, e fazendo a interdisciplinariedade e, ao mesmo tempo, né, você tendo as hortas nas escolas ou comunitárias. Então, quantas vezes isso não é novo? Eu, por exemplo, eu tinha a tarefa de um dia por semana, cada aluno tinha a tarefa de um dia por semana ir lá molhar, né, o alface, molhar o que nós plantávamos. Ou ter aula de botânica, você dá aula de botânica, você dá aula de meio ambiente, dá aula de tudo. Sobretudo no momento, né, em que a discussão ecológica do meio ambiente, né, dos climas, né, dos acidentes climáticos que estão acontecendo. Então, é muito rico. Então, atrelar a Janaína Rueda, né, nesse como é que fala, nesse estágio que ela chegou como a melhor chefe do mundo. Do mundo, Isso não é pouca coisa. E uma mulher, né? Isso aí mostra a sensibilidade. E se você vai mesmo no restaurante dela, como eu sou fã do Dona Onça, né? Eu gosto do Dona Onça e a Casa do Porco, né? Eu quero dizer para você que é impossível você não... Você fala, não vou comer isso, mas você come. E come seguramente, porque não é algo que foi fritado, não sei quantos óleos. Não, ela tem todo um padrão mesmo de qualidade. Agora, também é importante entender que ela tem um cuidado também até com o cultivo de tudo. Ela que tem, como é que eu falo? A criação de porcos. É verdade, ela acompanha todo esse processo. O processo de plantação, de produção de alface. Então, é tudo orgânico. Né? Então, é mostrar para o mundo que dá para comer bem, bem melhor. Né? Então, Janaína Rueda, que orgulho. Um beijo. É isso. Obrigada, viu, deputada, por participar aqui com a gente. Fala fala bastante, né, sobre educação e sobre as atividades aqui na casa. Obrigada, então, pela atenção aqui com o nosso podcast. Eu agradeço de coração, uma delícia, relaxante. Podcast é bem tranquilo, né? Tá, e agradeço toda a Rede Alesp na totalidade, tá? Tá ótimo. E um beijão para todos e todos que nos ouviram e nos assistiram. Bom, então esse foi o podcast da Alesp com a deputada professora Bebel do PT. A gente conversou um pouquinho aqui
Pouquinho não, né? Como eu disse antes, a gente conversou bastante sobre educação e entendeu um pouco mais essas questões, né, que prometem ser aí pautas muito polêmicas esse ano aqui na LESP. A gente volta no próximo episódio.